Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Então, o assunto preferido aqui nesse canal nos últimos tempos tem sido as resenhas, né? Eu confesso que eu também adoro fazer resenha de verdade, feita com gosto, que a gente quase que torce o produto pra saber o que ele tem pra nos oferecer. Confesso que hoje a resenha, ela, como sempre, ela é imparcial, mas hoje eu puxo um pouquinho o tapete pro lado desse corretivo. Por quê? Porque é o melhor corretivo gringo que eu já testei. Confesso que a minha lista de testes de corretivos é bem longa, viu, gurias? Porque desde que eu comecei a maquiar, tem sido realmente um verdadeiro, como fala, um garimpo, né? Porque é quase isso, atrás do corretivo perfeito. Eu tenho muita olheira, vocês vão ver daqui a pouquinho que a gente vai pra luz da realidade. Eu tenho muita olheira, ela é duplamente pigmentada, eu tenho olheira marrom e olheira roxa, eu sempre falo isso pra vocês. E eu também tenho profundidade. Eu já fiz tratamento pra olheira, quem me acompanha mais nos stories, eu já fiz preenchimento com ácido hialurônico. Hialurônico? Não, ácido, é um ácido aí, aquele ácido de gente metida, eu fiz esse negócio. Eu gostei, mas eu confesso que, tipo, não me libertou do corretivo, mas também não é o objetivo do negócio, entendeu? Ele tirou um pouquinho a profundidade, eu acho que ele ficou um pouco desigual, assim, é uma coisa que eu faria de novo, mas não preciso dele pra viver, sabe? Continuo escrava de corretivo. Nesses meus garimpos da vida, eu descobri o Bye Bye Under Eye da It Cosmetics, já apareceu por aqui, esse corretivo em vídeo tutorial, na verdade. Eu usei ele naquela maquiagem que eu fiz só com produtos gringos, sabe? E desde que eu comprei esse corretivo, eu me encantei por ele já dentro da loja, naquele testezinho básico que a gente faz na mão. Porque, gente, ele tem uma textura muito diferenciada, que é muito denso, ele é muito concentrado, ele realmente cobre muito, porém com a textura de cremoso, assim, de bisnaga, sabe? Porque ele não é aqueles corretivos que vem no potinho, tipo Kryolan, mas ele funciona como se fosse uma coisa de outro mundo. Este corretivo eu comprei ele na Sephora, Sephora, como tu quiser chamar. Na minha última viagem eu paguei nele $24, que vale cada dolinha. Cada trampezinho que eu juntei pra comprar, vale, gente, vale. Te confesso que se ele custasse o dobro eu pagaria. Chorando, mas pagaria, porque eu sou dessas. É que corretivo é o meu calcanhar de Aquiles. Vocês já vão entender o porquê. Que a gente vai pra aplicação dele agora lá na luz da verdade, a luz da realidade, que mostra tudo que eu sou embaixo desta base, deste corretivo. Vem que tu vai entender o porquê que eu amo tanto esse corretivo. Vamos ao momento realidade, dando na sua cara que hoje acordou sem autoestima, meu amor. Tô aqui pra te inspirar. Vamos lá, meu bem, vamos falar então sobre a aplicação do Bye Bye Under Eye. Tem dois jeitos de aplicar, que é antes da base e depois da base, tá? O que que acontece? Toda vez que tu comprar um corretivo que se diz iluminador, como esse tá aqui escrito, ó, Illumination, ele atrai luz. Então, dependendo da tonalidade que tu escolher, pode parecer que o corretivo está muito claro pro teu tom de pele, ou que ele tá estourando na foto. Neste caso, é legal tu usar ele antes da base. Como eu estou muito branca, eu posso escolher se eu quero usar ele antes ou depois da base. Então, de um lado a gente vai usar ele antes da base, do outro lado a gente vai usar ele depois. Independente se tu vai usar ele antes ou depois, a textura deste corretivo, que é muito densa, e por ele não ser compactado, não ser em bandejinha, sabe? Ele é em bisnaguinha, o melhor jeito de aplicar ele é com o dedinho ou com a esponjinha umedecida, ele também funciona super bem. Não gosto muito de aplicar ele com um pincel, mas é uma particularidade minha. Se eu tivesse hidratado essa região da forma certa e tal, passado hidratante ou um primer pros olhos, ok usar com um pincel. Como eu vou usar ele puro, pra gente ter uma resenha bem precisa, o lance é usar ele com o dedinho mesmo. Gente, ele é tão que uma pequena quantidade, tipo assim, ó, nada de produto praticamente, ó, vai dar conta de toda essa olheira que tu tá vendo, tipo esse monstro de olheira, tá? Então eu aplico ele, normalmente eu começo, como a primeira batidinha que mais vem produto, eu venho onde eu mais preciso de correção, que é nessa região aqui bem próximo ao cantinho lacrimal, ó. Eu coloco ele, concentro ele ali e vou só espalhando ele pro restante do local onde eu preciso de cobertura. Agora eu vou te dar uma dica extra, serve pra esse corretivo e pra qualquer outro corretivo, tá? Se tu já tem linhas de expressão, como é o meu caso, normalmente essas linhas elas ficam bem nessa região abaixo do cílio, bem próximo ao olho. Tu tem duas opções, não chegar com o corretivo até lá e fazer só um acabamento sutil depois com um esfumado de sombra, enfim, fica a dica, ou deixar pra arrastar o corretivo pra lá depois que tu já tiver espalhado em todo o restante da região, porque daí vai ficar só aquela sujeirinha no dedo que daí tu consegue colocar ali o mínimo de produto possível, porque lembrando, é uma região muito fina, que já tem linhas de expressão, tu vai colocar um produto grosso em cima, obviamente que vai marcar. Serve pra qualquer corretivo.
Mesmo ele tendo essa textura super densa, gente, ele não é difícil de espalhar. Se tu, por acaso, for testar ele em alguma loja, alguma coisa assim, ele não é tão fácil de achar aqui no Brasil não, tá? Mas vai que tu tem sorte de encontrar, tu vai ver que ele é até difícil de tirar ele da bisnaguinha, de tão denso que ele é. Mas ele não é difícil de espalhar, parece que ele começa a se entender assim com a textura da pele e começa meio que se mesclar. É uma textura bem interessante. Eu comparo muito ele aos corretivos da Kryolan em termos de cobertura, tá, gente? Com a vantagem de ter uma textura um pouco mais cremosa, que facilita a aplicação e não marca tanto as linhas de expressão. Ele marca, tá, gente? Mas não marca tanto. Corretivo no lugar, acho que não preciso falar muito sobre a cobertura dele, né? Ele cobre muito e ele fica leve, mesmo sendo um corretivo grosso, gente, é uma textura muito diferente. Ele não tá bem seco, mas ele seca, quase a ponto de eu não precisar selar. Eu gosto de selar o corretivo com um pouquinho de pó, quase nada, só para que se encontrar essa parte aqui do cílio com a pele ou a sombra ele não ficar carimbado, sabe? Então eu deixei ele um pouquinho mais sequinho, ele também dura o dia inteiro. Mas a cobertura pra mim é o plus. Vocês percebem que ele realmente reflete luz? Tu consegue distinguir que ele não tá mais claro do que a minha pele, mas ele tá aparente. Isso é um corretivo que ilumina. Além de camuflar, ele atrai luz pra essa região, tá, gente? Pra saber se ele reflete a luz também, a gente faz o teste depois que eu tiver toda maquiada com a foto com flash. Mas a questão dele atrair luz, ó, ilumina bastante o olhar, deixa o olho mais bonito e tira profundidade também, que é uma das funções do corretivo. Às vezes tu nem tem a olheira tão pigmentada, mas só o fato de iluminar essa região já faz com que o olhar fique mais bonito, né? Agora eu vou fazer no outro lado, eu vou fazer a minha pele, só com base, vou usar até uma base simples, a base da Vult, vou aplicar ela no rosto todo, na verdade, e por último o corretivo por cima pra vocês verem que existem essas duas opções com esse corretivo. Já vou aproveitar e aplicar a base aqui também, pra vocês verem como ele corresponde bem embaixo da base. É legal se tu ficar insegura com o lance dele refletir luz ou atrair muita luz pra essa região. Pode aplicar a base por cima dando batidinhas que fica ótimo. Essa base tá um pouquinho escura pro meu rosto, mas não tem problema. Percebam que aqui na olheira onde eu tenho o corretivo, ele continua com o efeito de iluminado. Ele continua atraindo luz pra essa região. E isso é uma coisa muito legal nesse corretivo. Então, ó, fica com esse efeito, com uma olheira bem corrigida, porém de uma forma natural. Deste lado eu tô só com a base, ó, gente. Não tenho corretivo, até que essa base dá bastante conta, viu, do recado. Já fiz resenha dela aqui pra vocês. Vou aplicar agora da mesma forma, então, a mesma quantidade, porém por cima da base no lado de cá, dando batidinhas, começando pelo cantinho interno e arrastando pro restante da olheira. Acabei de enfiar o dedo dentro do olho, desastrada. Ó, gente, os dois sem selar, tá? Eu te confesso que eu prefiro usar ele desta forma, usando ele por cima da base, porque eu tenho olheira duplamente pigmentada e com profundidade, além de tudo. Então eu acho que o resultado pro meu tipo de olheira fica melhor usando ele por cima da base. Mas o importante é dizer que ele não perde o efeito de luminosidade mesmo colocando a base por cima. É por isso que eu gosto tanto desse corretivo. E faz uma super diferença um corretivo, pelo menos pra quem precisa de olheira. Eu tenho inveja de quem diz que não usa corretivo porque não precisa. Sinto uma inveja. Eu não sou uma pessoa invejosa, mas rola um recalque quando a pessoa não usa corretivo porque não precisa. Então vamos lá, gente, a minha cor é o light. Agora na minha próxima viagem eu quero testar outros tons dele com esse mesmo efeito de iluminador que eu falei pra vocês, pra ver como ele reage na pele, porque no verão eu acho que esse corretivo aqui não vai dar muito certo pra mim, porque ele realmente atrai muita luz, então com a pele mais bronzeada não vai rolar, eu teria que usar um tom acima dele, tá? Ele tem outras tonalidades, eu não me lembro quantas, mas ele tem outras tonalidades, e o grande plus desse corretivo pra mim é a cobertura com o efeito de iluminador. Normalmente os corretivos que têm efeito iluminador, eles são muito ralinhos, então eles não têm cobertura. Aí tu tem que usar um corretivo e o corretivo iluminador por cima, ou seja, mais produto numa região que já é muito fininha, que já marca com muita facilidade, né? A questão desse corretivo, vamos pontuar ele que fica mais fácil, né? Os pontos positivos. Cobertura, sem sombra de dúvidas. Em termos de cobertura, é um dos melhores que eu já usei. Gringo, então, nem se fala. Eu tenho uma lista que já... Tem alguns ainda que eu quero testar nessa minha lista, viu, gente? Mas de tudo que eu já comprei, já paguei caro, sem sombra de dúvidas, é a melhor cobertura. Efeito de luz, gente. Ele atrai muita luz e ele reflete pouca luz. Olha a foto com flash aí. Não fiquei panda invertido com ele, por quê? Porque tem que cuidar também da hora de usar. Não dá pra botar ele sozinho de forma muito concentrada. Se tu usar ele dessa forma,
ele vai refletir luz de um jeito desagradável, mas daí não é culpa do corretivo, é culpa da aplicação. É um corretivo diferenciado, cobertura com iluminação, então tem que ter esse cuidado, tá? A textura dele, que apesar dele ser tão concentrado, ele é fácil sim de espalhar, e ele também dura o dia inteiro. Corretivo o dia todo é luz, né, gente? Pontos negativos. Ele é muito difícil de achar, né, gente? Aqui no Brasil eu nem sei se a Sephora daqui trabalha com It Cosmetics. Então, o melhor jeito pra te achar ele é nas lojinhas online, lojinha de Instagram que vende maquiagem importada. Tem gente que aceita encomenda. Vale super a pena. Outro ponto negativo, acho que o preço, né, que se tu for converter em reais, ele não é tão barato, mas como eu já te disse, vale cada centavo. E o principal ponto negativo dele é que sim, ele marca as linhas de expressão, como todo corretivo de alta cobertura. Se eu não tivesse linha de expressão, ele não ia marcar. Como eu já tenho, ele marca. Faz parte, é o ônus dentro de um corretivo que pra mim tem tanta qualidade. De todos os meus corretivos, ele ainda é o que não é o que mais marca. Eu tenho corretivo que marca mais, então eu ainda acho que ele é o melhor, mesmo ele tendo essa questão de marcar um pouquinho as linhas de expressão. É sim o melhor corretivo gringo que eu já testei. Eu não pretendo trocar. Eu tenho mais 2 corretivos na minha lista que eu ainda vou dar uma chance na minha próxima viagem, mas eu conto pra vocês em outro vídeo. Mas não pretendo trocar, acho que acabou o meu garimpo. É ele, o amor da minha vida, declarado, assim, vou fazer estoque pra não acabar e não ficar mais sem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham entendido os nossos pontos positivos e negativos e ver se encaixa pro que tu precisa. Tu precisa de tanta cobertura quanto eu preciso? Tu acha que é interessante ter ele na tua case de maquiador? Se for o caso, não esquece de tirar foto da cliente com flash antes dela sair do salão, pra te ter certeza ali que tu não acumulou muito produto, que ele não tá estourando, não tá ficando do jeito que tu não quer, né? Lembrando que ele pode ser usado de 2 formas, antes e depois da base, e ele não perde o efeito de iluminação. Adoro! Agora tu já pode deixar teu like, né? Porque tu assistiu até aqui porque tu gostou, né? Achou bacana e tal. Deixa teu like, te inscreve no canal, não esquece, é muito bem-vindo. E aproveita pra me seguir no Insta. Não tá lá no Insta comigo? É a rede social que eu sou mais ativa. O meu Insta é Lu Ferraz. Te espero lá. Certo, minhas bonitas? A gente se vê no próximo vídeo, que é muito em breve. Até lá. Tchau!